Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávio. Eu vou começar apresentando aqui o Tech Challenge parte 2 da Postec IA para Devs. E vamos dar início aqui. Começando aqui pela introdução, eu vou apresentar ele aqui dentro do meu VS Code, tá? Mas a gente tem também aqui o código disponibilizado no meu GitHub, tá? Depois eu vou deixar tudo anexado no site. E aí, começando aqui pelo VS Code, a introdução, né? Então, assim, a minha documentação ela está junto com o código. Então, quando a gente passa pelo código aqui, basicamente cada linha foi documentada, vamos dizer assim, né? Porque, sim, muitas funções diferentes, muitas coisas diferentes. E cada tópico ele tem uma visão aqui, uma instrução do que vai acontecer, né? Então, assim, um resumo do código aqui é o carregamento para processamento de dados. A gente escolheu uma biblioteca que é o MedMinist, né, que é bem conhecida aí para estudos, né, de Data Science. E fizemos a modelagem com Machine Learning, né, primeiramente simples, né, e depois a gente vai tentar aqui utilizar os algoritmos de genética para melhorar a performance do nosso Machine Learning, né? E no final temos a avaliação de desempenho do tudo que aconteceu. Falando um pouco sobre o ambiente que eu estou rodando. A princípio eu tentei rodar pelo Colab, mas estava muito demorado, né? As execuções estavam demorando demais. Mesmo tentando selecionar outros tipos de perfil de hardware, estavam demorando muito, então eu resolvi fazer na minha própria máquina aqui. Então eu estou rodando na minha máquina e eu estou utilizando aqui uma placa de vídeo, né, para fazer essa execução desse código. E também, conforme foi pedido aqui, eu estou usando um ambiente de VEnv aqui, né, para poder trabalhar com os pacotes Python e tudo que for necessário para realizar esse Tech Challenge. Então, eu fiz aqui esse ambiente chamado Tech Challenge, no qual é um ambiente que eu estou utilizando para fazer todo esse desenvolvimento aqui, né? Fiz o teste de integração da minha placa de vídeo com o Torch, né? Então eu acabei utilizando o Torch justamente porque ficou mais fácil de eu fazer essa instalação e utilização do Torch ao invés de utilizar o concorrente, que agora me fugiu o nome. TensorFlow, isso. Então, assim, eu preferi utilizar o Torch porque eu consegui integrar ele facilmente com a minha placa de vídeo, foi mais fácil de fazer esse setup. Então, estamos utilizando aqui o ambiente virtual. Bom, então aqui, o que eu já tinha feito no outro Tech Challenge, aqui eu resolvi utilizar a mesma função, que é criar uma parte aqui do meu notebook só para importar as bibliotecas, né? Então, essa primeira parte aqui é para a importação das bibliotecas. Então, eu importo o sklearn, o Seaborn, o Pandas, o Matplotlib, e aqui o Torch, né, o NumPy, Torch Vision, né, que é justamente para visão de máquina. Outra coisa que eu estou fazendo aqui é importando a minha chave do Google do Google Gemini. Então eu estou importando ela aqui do meu ambiente, né? Importando as bibliotecas do Google. Eu verifico se a chave existe, senão ele não vai conseguir fazer a consulta da API. Aqui é o modelo que eu escolhi, mais tarde eu entro nessa questão, né? E aqui é justamente como eu estou usando a biblioteca do Medinist, eu faço o download por aqui mesmo, né? Então ele grava aqui nesses dois diretórios, né? Aqui temos aqui também informações dos datasets que a gente vai fazer o treino, que a gente vai fazer o teste. Então aqui eu já estou fazendo a divisão aqui, né? Nessa primeira parte do código. E aqui nós temos o resultado, né? Que ele mostra o tamanho do meu dataset, né? Onde que ele fez o download e por aí vai. E aqui uns exemplos de imagem que a gente pegou aqui nesse dataset.
né, quantas foram, né, e alguns exemplos, no caso, as 5 primeiras aqui. Então aqui agora é a parte que a gente faz o processamento, a preparação, desculpa, do dataset. Né? Então a gente vai normalizar, vai dividir, transformar, né? E por aí vai. Então aqui eu já estou separando aqui os dados de treino e de teste. Né? Eu vou estar utilizando o modelo base com essa quantidade de iterações. Aqui o handle state 42 para sempre ter o mesmo resultado. Né? Bom, aqui já estamos fazendo fit no modelo, né? Definindo aqui as métricas para saber se realmente o resultado foi bom ou não. Né? Então aqui a gente já rodando ele aqui, a gente já tem, com um modelo básico de regressão logística, que a gente tem esses resultados de acurácia, de precisão, de recall. Então são esses resultados aqui que a gente tem com um modelo mais simples de todos, vamos dizer assim, sem o algoritmo genético. Então aqui temos aqui os resultados. Aqui eu deixei uma parte do código específico para utilização dos hiperparâmetros para os algoritmos genéticos. Então, essa parte do código vai fazer só isso, ela não vai rodar em si, mas ela vai parametrizar quais são os hiperparâmetros que eu vou utilizar. E aí, no caso, a gente vê aqui, né, a descrição de cada um, o solver e o penalty que ele vai utilizar. Né? Então, ele vai fazer um teste de 0 a 100 iterações. Né? Ele vai usar, por exemplo, a categoria de resolvedor. Ele pode testar tanto esse lab linear quanto o saga. Né? Então, resumindo, esses hiperparâmetros vão ser testados e aí com isso eu vou saber qual que é o melhor a ser escolhido, né, com base em algoritmo genético. Então temos aqui o gerador de hiperparâmetros, aqui ainda configurando a parte dos hiperparâmetros. Então aqui, ó, quando ele tenta tratar erros quando não é possível utilizar um dos hiperparâmetros escolhidos. Então essa parte do código faz essa tratativa para saber se vai poder utilizar ou não. E aqui a gente finaliza essa importação dos hiperparâmetros. E aqui a próxima, basicamente, é a execução. Então a gente está definindo aqui o tamanho da população, a quantidade de geração que vai ser rodado, né? O cruzamento e a mutação. Então aqui a gente pega essas informações aqui, né? A gente vai poder printar isso aqui para saber quanto que realmente deu. Então, com base nesse algoritmo genético aqui, a gente vai rodar e ter alguns resultados aqui. Eu resolvi usar 6 gerações porque eu vi que após a 6ª geração não havia tanto incremento na melhoria dos dados daqui, né? Na melhoria das respostas. Então, eu resolvi utilizar 6. Né? Eu aumentei esse valor, depois diminuí para ter um valor que eu vi que é estável. Né? Então aqui ele achou qual que é, por exemplo, o melhor resolvedor, que no caso é saga. Ele achou os outros parâmetros aqui, os outros resultados aqui, conforme ele rodou isso daqui. Então a gente pode ver também em forma gráfica aqui, né, as gerações aqui embaixo e aqui a quantidade do F1 score. Né? Então você vê que ele vai se aproximando aqui do máximo, né, na 6ª geração. Como eu falei, depois em algumas gerações esse valor não muda muito. Então foi o que foi definido. Tá, tudo bem. E aqui, depois de fazer isso, eu fui para a parte de conexão com API, né, de uma LLM. No caso, eu escolhi a Google Gemini porque a OpenAI é paga. Eu sei que tem um plano gratuito, mas pelo que eu consegui utilizar, realmente foi só teria que colocar créditos. Então eu resolvi usar o Google API da Gemini, né? Então como eu havia comentado, eu criei a minha API, né? E minha chave API, eu coloquei ela aqui no ambiente e estou importando ela aqui com o .env, né? Então aqui eu faço um teste com a chave, né? Eu faço uma listagem de quais modelos é possível utilizar,
né? E eu testei alguns não funcionaram, alguns são pagos, então eu vou comentar sobre isso daí. Então aqui, dos modelos que ele listou, quando eu estava utilizando o Colab, obviamente aqui os modelos disponíveis eram outros, então quando eu vim para minha máquina, eu consegui utilizar uma versão mais nova do Gemini, que eu estava utilizando a 1.5 e agora é a 2.5. E aí eu faço aqui um teste com a importação da chave, passando uma pergunta para ele, né? Que é essa daqui: olá Gemini, como você está funcionando? Você está funcionando no caso, e aí ele dá a resposta aqui. Teste de integração, sim, estou funcionando perfeitamente, posso ajudar, como posso ser útil hoje? Então a integração está feita, né? E aqui, por exemplo, a gente usa um exemplo de integração da LLM com o nosso código, seria aqui, né? O que a gente faz aqui, basicamente a gente roda um algoritmo genético aqui em cima da nossa base, ele treina, ele tem os resultados e aí eu uso o Gemini aqui para explicar esses resultados, né? Que isso é uma coisa interessante. Então aqui eu passando os resultados do meu treinamento aqui para o Gemini, né? Passo um prompt aqui de como ele vai responder, né? Então eu coloco aqui as variáveis da predição que a gente fez com o algoritmo genético e ele vai me responder aqui. Bem interessante essa parte que o que ele faz? Ele realmente ele responde aqui conforme o modelo que a gente passou para ele. Então ele recebeu o diagnóstico como normal ou benigno, né? Ele sabe diferenciar os dois porque a gente passou esses parâmetros. Então o tipo de câncer aqui. E aí é que ele fala, assim, interpretação da probabilidade. Ele está explicando o resultado que a gente teve com nosso treinamento de algoritmo genético com o nosso dataset, né? Então ele fala aqui das probabilidades, que é 74% de acerto, 26% de maligno, né, que ele está encontrando. Então assim, isso aqui foi processado pela OpenAI, passando os nossos parâmetros aqui, parâmetros não, desculpa, os nossos resultados do nosso treinamento genético com o nosso modelo aqui de câncer de mama, né? Bom, e aí por último temos aqui a última parte, que seria fazer uma análise do nossa primeira execução do machine learning, que era simplesmente com regressão logística, então algo, vamos dizer assim, seriam mais simples. E aqui a gente faz aqui a gente está fazendo uma comparação. Então eu estou fazendo três modelos diferentes, né? Então eu vou testar três modelos diferentes. O primeiro com a população de 100, né? E esses dados aqui. O segundo modelo, a gente vai aumentar a população e vai aumentar a quantidade de gerações e vai manter os dados de mutação. E no terceiro modelo, a gente vai diminuir um pouco aqui a quantidade da população, aumentar o crossover e aumentar a mutação, né? E a gente vai ver o resultado desses três para comparar qual foi o melhor, né, treinamento nesse caso. Então, assim, o que acabei descobrindo por incrível que pareça, esse tipo de dado aqui, ele acabou alcançando valores mais altos com o primeiro algoritmo genético aqui, né? E esses hiperparâmetros que ele testou aqui, essas pequenas mexidas que a gente fez aqui, não acabou surgindo muito efeito. Então, podemos dizer que nesse dataset que eu estou utilizando, o melhor resultado a gente conseguiu com regressão linear. Provavelmente teria que ser feito mais alguns testes e ajustes com o algoritmo de genético, né? Estamos chegando aqui no final, o tempo já dá aqui em 15 minutos. Eu queria dizer que aqui eu vou deixar tudo isso aqui disponível, né? Aqui é a utilização da API da Gemini, né?
que eu estou testando aqui, é bem interessante. E basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço e até mais.